Olá! Hoje vamos fazer um macaquinho sem pernas. Ele é inteiriço, um modelo que é feito bastante em tricô de agulhas, em tricô à mão. Mas nós vamos fazê-lo em máquina. Ele sai pronto da máquina, com acabamentos, só falta colocar a parte de botões. Iniciamos na frente, que é a parte menor, e depois seguimos para a parte traseira. Vamos trabalhar? Coloquei 36 agulhas na máquina, selecionadas para cima, enrolo para fazer o início. Aqui eu estou trabalhando com 3 fios de linha industrial. Vou trabalhar na regulagem normal, na regulagem 6.1, mas aqui na barra vamos diminuir um pouco. Regulagem de barra 5. Oito carreiras, uma marcação em regulagem alta. Fiz 3 carreiras, vou fazer um furinho para passar dentro um laço, fazer um laço. Então, a metade do meu trabalho é aqui. Eu deixo um pouquinho mais pro lado o furinho. 3 agulhas para um lado, 3 agulhas para o outro. 3 carreiras. E fecho a barra. Regulagem de trabalho 6.1. Deixo na lateral 6 agulhas que vão compor o acabamento. E já faço o furinho para o botão. Deixo 3 agulhas da lateral para um furinho de botão. Antes de fazer a próxima, já faço o início do acabamento aqui. Então, desço o ponto e remalho pelo avesso. Esse é um acabamento necessário para esse modelo. Existem outros que queira usar? Pode usar. Mas esse eu vou usar aqui porque eu acho ele bem mais rápido do que outros, mas também pode ser crochê, também pode ser acabamento enroladinho, posto depois. Existem inúmeras formas de se fazer um acabamento, desde que tenha acabamento. Depois que foi feito o remalhado, faz-se a casinha de botão na mesma agulha.
Estou dando uma distância de 20 carreiras entre um furinho e outro, então, mais 20 carreiras. Processo é igual, solto o ponto e refaço. Fiz a última, que deu o comprimento que eu preciso. Aqui eu estou com 100 carreiras. Vou fazer mais 4. E começar a diminuir. Para dentro. Vou diminuir também deixando esses pontos de margem. Então, transportador grande ou 2 vezes o transportador de 3. Vou diminuir um ponto na lateral para dentro, porque o acabamento vai precisar acompanhar. Duas carreiras. Cheguei com 20 pontos no centro. Já faço o remalhado na lateral, para não deixar muito comprido aqui. Zero marcador. Naquele molde que nós fizemos, cheguei até aqui, que é a parte da frente. Diminuí. Agora eu preciso aumentar. Eu vou aumentando pontos da mesma forma que eu diminuí. Não aumento na lateral, eu aumento ele interno. Então, levo os pontos para o lado com o transportador grande ou com o transportador pequeno várias vezes. Levo o ponto e acho a laçada para não formar um buraquinho ali. Acho a laçada no ponto lateral, preenchendo a agulha vaga. Também vou aumentar a cada 2 carreiras. Sempre o ponto interno. Quando eu tiver terminado de aumentar, eu desfaço o ponto lateral para fazer o acabamento que nós fizemos aqui também. Porque eu usei o marcador de carreiras para ter uma ideia de parte das costas. 2 carreiras, transporto para o lado, preencho a agulha. Transporto para o lado, preencho a agulha. Esse é um trabalho repetitivo. Se ele é repetitivo, eu vou acelerar a câmera até chegar no total em cima
da cava das pernas já pronto. Aumentei até 44 carreiras. Aqui eu fiquei com 66 agulhas. Antes de seguir, eu preciso terminar todo esse acabamento das pernas, de remalhar e refazer. Depois disso, aumentar na lateral pontos que vão ser enrolados. Então, eu trago para cima, trago 17 agulhas para trabalho, enlaço, primeiro no lado direito, depois eu levo o carro para a esquerda e faço a mesma coisa lá. Porém, já trago para cima as agulhas, para quando chegar aqui, o fio estiver preparado. Pontos para cima, enlaço à esquerda também. Preciso erguer essas agulhas antes, todas as 6 primeiras carreiras, para elas trabalharem. Caso não queira, coloca o peso, só que ele engatando ali pode danificar um pouco o acabamento, então eu prefiro levantar as agulhas. Olhando o nosso molde, já chegamos até esse ponto aqui. Essas 17 agulhas são esses aumentos para a lateral. Depois é seguir até a cava. Aproveito para desmarcar aqui só as carreiras que foram feitas agora. 6 carreiras. Sigo reto nas duas laterais, não faço diminuições nem nada, até chegar na altura da cava. Na verdade, o reto na lateral vai chegar até em cima, até a alça também. Só que eu preciso fazer cava, então a minha distância de reto vai ser até aqui, tecendo malha normal. Até aqui fiz 80 carreiras. Agora, antes de continuar, já faço o acabamento. Descendo o ponto até embaixo e refazendo. Aqui tem que se tomar cuidado somente para ele não chegar no enrolado da primeira carreira, porque senão ele desfaz ali
e para fazer novamente é um trabalhinho. Então, já engato o remalhador embaixo, antes de terminar de descer o ponto. Se ele não desce sozinho, ajuda. Com o remalhador ali, no ponto, já pego as carreiras para iniciar o remalhado. 2 carreiras, que é um acabamento fácil de fazer, simples e sai pronto da máquina, mas existem outros acabamentos que poderiam ser feitos aqui. Refaço. Até em cima. Nessa parte vão ser pregados os botões, que essa parte é a que recebe os botões. Então, eu vou fazer 3 carreiras de pontos descidos, não apenas 2 como foi feito na perna. Desço 3 agulhas. Primeiro deixo 2 na lateral, desço uma. Deixo uma, solto o outro ponto. Deixo mais uma, solto o outro. Então, foram 3 pontos soltos e remalhados pelo avesso, para ele dar uma largura um pouquinho maior para pôr o botão. Eu vou fazer isso nesse lado esquerdo aqui também, antes de começar a fazer a cava. Iniciando a cava, eu vou fazer primeiro a parte central, depois as 2 laterais. Então, nós estamos aqui. Deixo 50 pontos centrais, os 2 lados eu deixo em suspenso. Então, trago para cima as agulhas do lado. 50 pontos no meio, as laterais em suspenso. Como nós fizemos acabamento aqui, deixando agulhas, as diminuições aqui na cava também vão ser internas, bem para dentro, com esse mesmo tipo de acabamento. E aqui em cima também. Então, já pego o transportador grande e faço a diminuição de 1 ponto de cada lado, bem para dentro, deixando 5 agulhas para esse acabamento remalhadinho. 0 marcador. Carro em suspenso. Uma diminuição de cada lado a cada 3 carreiras. Fiz 30 carreiras, terminei em cima com 32 pontos. Preciso fazer o remalhado da cava, igual foi feito o da frente, e aqui também. Só que eu tenho problema aqui do seguinte, números pares, e se eu seleciono um sim, um não, um deles vai coincidir aqui do lado. Então, o que que eu faço? Deixo 2 vagos no meio. 2 agulhas sem remalhar aqui no meio. Solto o ponto, 6 carreiras abaixo. Opa, aqui já foi uma mais. Então, eu vou soltar 8. 8 carreiras abaixo e remalho para ter um acabamento nas costas também.
Coloca o remalhador no ponto, na carreira exata, onde precisa ser desmanchado, antes de soltar, que daí não tem perigo dele correr mais ou escapar o ponto dali. Se não quisesse esse remalhado aqui, poderia ser feito também uma barra dupla, como nós fizemos no início. Aqui eu fiz dessa forma, com furinhos, porque vai passar uma fita dentro. Também poderia ser na parte de trás. Depois de feito, aumento a regulagem ao máximo que dá, faço uma carreira e remalho sem fio, da direita para a esquerda. Parte das costas feitas, agora vou para uma das frentes. Fazendo a parte da frente, eu vou continuar diminuindo também na cava a cada 2 carreiras. Um ponto bem para dentro. Eu vou fazer diminuições até chegar em 13 pontos aqui. Zero o marcador de carreira. Com 13 pontos, faço o comprimento da alça que eu queira. Aqui eu já fiz a primeira parte com 46 carreiras, desde essa parte aqui, onde conseguimos 13 pontos, e depois 46 carreiras. Pode ser do comprimento que quiser, cheia de casa de botão, se quiser, que daí ela vai podendo ser usada para mais tempo, só subindo o botão. Eu vou fazer uma casa apenas.
Com 46 carreiras, eu preciso fazer a casinha de botão. Porém, aqui eu ainda tenho que descer os pontos para remalhar. Então, deixo 2 agulhas em cada lateral, solto o ponto, primeiro de um lado, depois do outro, solto o ponto para fazer esse acabamento daqui, a continuação do acabamento frontal. E aqui a nossa peça depois de colocados os botões. Ele é um tamanho recém-nascido. Serve até 3 meses, mas sempre eu digo dependendo do tamanho da criança. Então, quem pretende fazer tamanhos maiores, amplia a quantia de carreiras, amplia a quantia de pontos. Pode trabalhar, ao invés desse remalhado que nós fizemos de acabamento, pode ser ponto musgo também. Aqui ficaria muito interessante ponto musgo. Esse é um modelo que foi inspirado num trabalho feito em tricô de agulhas. E lá era ponto musgo normal, porque nas agulhas fica mais fácil de fazê-lo, é mais rápido também. Eu coloquei no início o molde. Agora eu disponibilizo em quantia de pontos, carreiras e tudo mais, porque eu sei que é um trabalho bastante minucioso e precisa de atenção para anotar todos. Então, quem tem interesse, dá um pause no vídeo e copia. Para esse tamanho, foram esses pontos com essa linha, com essa regulagem. Para outros, você cria colocando mais. Ok? Aqui ele deu como comprimento total, desde o fundilho até a alça, 35 centímetros. E de largura, 44 centímetros de quadril. Quadril busto, porque ele é inteiro, igual. Então, quem quer fazer maior, amplia, aumenta, muda o tipo de linha também. Aqui poderia ser linha de novelo também, que ela realça mais. Quem usa lã cristal é a mesma regulagem, também é a mesma medida, sairia igual.
certo? Nossa peça, então, para hoje é esse macaquinho sem pernas com botões. Bom trabalho!